Criado por alunos de teatro de um colégio de Campo Grande, o Grupo Fulano de Tal surgiu em 2003 e atua há 19 anos nos palcos de Mato Grosso do Sul por meio de espetáculos voltados geralmente ao gênero da comédia. Fomentar a cultura regional é uma das principais missões do Fulano de Tal, que já conta com 17 espetáculos no currículo, apresentados em diversos festivais. O grupo de teatro, que hoje é administrado pelos produtores, diretores, dramaturgos e atores Edner Gustavo e Marcelo Leite, já conquistou premiações importantes no universo teatral sul-mato-grossense. Temas como política e corrupção, resgate à infância, reflexões a respeito da pandemia e questões relacionadas ao ser humano, de maneira geral, costumam ser abordados nas encenações do grupo. O Fazendo Arte é com Fulano de Tal, confira o documentário. Fundado em setembro de 2003 por alunos de teatro de um colégio particular de Campo Grande, o Fulano de Tal atua nos palcos sul-mato-grossenses por meio de produções de espetáculos, formando atores e despertando neles a paixão pelas artes cênicas. A comédia é um dos gêneros mais difundidos pelo grupo, que há 19 anos movimenta a cultura regional. A gente fazia teatro numa escola particular e os próprios alunos queriam se tornar independentes, então eles me propuseram montar um grupo e para sair dos muros da escola, né? E foi assim que surgiu então o Fulano de Tal, a princípio como um grupo amador, querendo continuar o teatro que a gente fazia na escola. O nome foi por conta de um festival que a gente foi participar. E quem estava explicando sobre a ficha de inscrição falou assim, olha, aqui no nome vocês colocam Fulano de Tal. A gente se olhou, os 3 integrantes que estavam lá na reunião, e falamos assim, Fulano de Tal é legal, vamos colocar? E a gente colocou. Para diferenciar, a gente coloca o de com I, né? Então fica Fulano de Tal com I. Foi assim que surgiu o nome do Fulano. A princípio, a gente era um grupo de comédia. A gente queria falar sobre coisas importantes, mas através da comédia. Com o tempo, a gente percebeu que dá para fazer isso também usando todas as áreas do teatro, né? Como drama, até de uma tragédia a gente pode tirar uma mensagem importante, assim. Hoje a gente já estuda mais outras linguagens. Por exemplo, nosso espetáculo Seco não é uma comédia literalmente dita, assim. Mas a gente fala de coisas sérias durante a pandemia, sem usar a comédia como fim. Então a gente, durante o nosso trabalho, a gente foi aprendendo a fazer o teatro com toda a essência dele que ele permite, né? A comédia faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida enquanto brasileiro, assim, e a gente faz teatro, né, dentro do Brasil e brasileiro, assim. Então a nossa vida tem pouco dessa tragédia, dessa comédia, né? Essas duas máscaras do teatro. Então as duas caminham juntas, assim, então a gente não vem dissociando muito, né? A gente vem fazendo as coisas meio que conjunto e sempre tem comédia, né? Sempre dentro dos espetáculos tem momentos ali de comédia, assim. Mas hoje a gente, né, experimenta outros gêneros do teatro porque a gente vai crescendo, assim, né, vai ampliando o nosso repertório, ampliando nossos desejos, nossas vontades, mas tudo que faz parte da nossa história continua com a gente, né, então a gente não abandona nada, assim. Agora a gente está muito nessa fase, assim, de pensar o teatro a partir da gente, né, a partir do que nós somos, assim. Então, por exemplo, no nosso último espetáculo, a gente fala sobre o momento pandêmico e parte, né, dos nossos corpos, das nossas experiências durante a pandemia, assim, o que a gente tem. Porque a gente vem acreditando muito nessa questão que, quando a gente está falando da gente, a gente está falando com o outro também, né? Tem essa coisa de conhecer a si próprio, como nós estamos vivendo, o que nós somos hoje, e ao mesmo tempo a gente está falando com o outro, né? Falando com a outra pessoa que está do outro lado. Então a gente vem, os nossos temas vêm surgindo a partir dessas demandas, né? De quais são os nossos desejos, do que a gente tem necessidade de falar.
E também de outras questões. Por exemplo, temos o Guri Árvore, né, que tem partes do cenário aqui atrás da gente, que é um espetáculo inspirado na obra do Manuel de Barros, que era a nossa vontade de falar desse poeta nosso daqui, né, de Campo Grande, assim, e falar do nosso quintal, e falar das brincadeiras, da infância, né, desse ser bocó que o Manuel de Barros fala na poesia dele. Então, é muito de desejos, né. O do Bem Amado mesmo, que é um espetáculo do Dias Gomes, né, que é um espetáculo de um prefeito que vence uma eleição e ele promete na sua candidatura que vai construir um cemitério, mas ele constrói o cemitério e não morre ninguém para ele inaugurar. E aí ele fica atrás desse defunto, né, para inaugurar assim. E fazer um espetáculo desse nesse momento faz muito sentido para a gente, né? Então acho que esses desejos, essas vontades e necessidades mesmo da gente enquanto sujeito, enquanto artista. Essa questão de atores convidados é uma realidade, eu acho que dos grupos aqui de Campo Grande, assim, porque a gente vem buscando uma maneira de se sustentar apenas com o teatro. Hoje, por exemplo, nós aqui vivemos só de teatro, né? E a maioria dos nossos colaboradores também, de pessoas que estão nos acompanhando, que estão com a gente, vivem só de teatro, assim. E uma das maneiras da gente viver só de teatro é a gente tá o tempo todo trabalhando com isso, né? E nos pagando salário, conseguindo pagar um salário, assim. Então, quando eu entrei, o grupo tinha 12 pessoas. E eram 12 pessoas que tinham outros trabalhos, né? E que se dedicavam ao grupo na parte da noite e nos finais de semana, assim. Só que era um grupo, assim, inchado, com muita gente, né? E que não conseguia se dedicar exclusivamente ao grupo. Então, eles tinham outros trabalhos, chegavam. Então, a gente sempre estava voltado mais para as apresentações, né, e para os espetáculos. Então, o que entrava, né, de financeiro para a sustentação assim, do grupo era só das apresentações. Aí, a partir do momento que a gente decide, não, vamos trabalhar com isso, vamos tornar isso o que nos sustenta, né, o que faz a gente existir, aí a gente começa a trabalhar com oficinas, a gente começa a trabalhar com escrever projetos para outros grupos. Eu, por exemplo, enquanto ator, enquanto artista solo, também entro para outros grupos, né, para colaborar com outros grupos, buscando essa sobrevivência, assim. E aí hoje o grupo de produção mesmo sou eu e o Marcelo. Mas aí a gente tem várias pessoas que estão com a gente, assim, né, e que faz o grupo continuar caminhando, porque daí é uma coisa que a gente acredita muito, assim, a gente não faz teatro sozinho. O espetáculo Suspeitos de um Crime Quase Perfeito, dirigido por Marcelo Leite, foi o primeiro encenado pelo Fulano de Tal. O monólogo retratava situações divertidas ocorridas durante a investigação de um assassinato em que o detetive Sherlock Gomes investiga 6 suspeitos pela morte de um advogado. Já em 2004, o grupo encenou o espetáculo O Amor é uma Comédia em 2 atos, a respeito dos relacionamentos humanos retratados a partir de uma terapia de casais. Eu fiz parte realmente do grupo Fulano de Tal, fiz teatro há alguns anos nesse grupo e uma vez atriz, sempre atriz. Até hoje tudo que eu faço tem muito do teatro. E em 2004 eu ganhei esse prêmio aqui, que é um prêmio de atriz revelação de Mato Grosso do Sul, por um festival que teve. Eu tinha só 16 anos, nem esperava ganhar prêmio nenhum, e eles criaram esse prêmio por conta do papel que eu fiz. Era a Lalinha, era um papel que aparecia 1 minuto na peça, mas era extremamente engraçado, as pessoas riam muito, né? Eu sempre quis ser a mocinha, mas era na comédia que eu me encontrava. E o Marcelo sempre deu muita força para isso. Imagina, fazer uma menina de 16 anos acreditar nela mesma. Então o teatro foi bem importante para mim e eu acredito que o Fulano de Tal tem um papel importantíssimo para Mato Grosso do Sul. Ele atrai jovens para o teatro e mostra que o teatro é para todo mundo. Pelo espetáculo Se Deus é Brasileiro, o Diabo que se Cuide, encenado em 2005 e 2006, o Fulano de Tal conquistou o prêmio de melhor atriz no 26º Festival Sul-Mato-Grossense de Teatro, realizado em janeiro de 2006 em Porto Murtinho. Também recebeu indicação de melhor texto original e melhor sonoplastia. Sem dúvida, esse foi um dos espetáculos mais importantes da minha vida. Nesse espetáculo eu fazia a personagem infeliz, que era assistente do diabo,
A Infeliz era um pequeno bufão, engraçada, ácida, que percorria todas as personagens e ficava ali colhendo informações para levar para o diabo, para dizer quem que ia para o céu, quem que ia para o inferno no momento do juízo final. Acho que fazer esse espetáculo, ele não só foi importante por conta da premiação, né? Com ele a gente foi para o Festival Sul Mato Grossense de Teatro, em que eu ganhei o prêmio de melhor atriz, mas eu acho que ele foi importante também porque naquele momento eu me questionei se aquele era meu ofício, se eu queria mesmo fazer teatro, viver de teatro. Naquele festival eu lembro que a gente se encontrou, se deparou e trocou com muitas pessoas mais experientes que a gente, e isso fez com que a gente se ampliasse, isso fez com que a gente se questionasse, não só de forma individual, mas também em forma de coletivo. Foi um espetáculo atemporal, inclusive, né, uma sátira social, política, que se a gente montasse hoje, a gente ia estar super condizendo ao que está acontecendo no Brasil hoje, sobre a hipocrisia, né, sobre tudo que a gente tem vivido. E é um espetáculo que deixa saudade. Eu tenho saudade da Infeliz e sou muito grata a tudo que ela me trouxe. Em 2007, Fulano de Tal encenou o espetáculo Humor, o primeiro de esquetes, visto por mais de 1.800 pessoas. Foi um dos 10 espetáculos regionais selecionados para o primeiro FestCamp, Festival Nacional de Teatro de Campo Grande, realizado entre setembro e outubro. O humor foi um divisor de águas na nossa história, assim, porque ele surge como uma réplica do Terça Insana, falando sobre temas do cotidiano, né? Mas a gente foi participar de um festival com ele e a gente foi muito gongado mesmo, porque não tinha uma qualidade que o festival que a gente estava inserido pedia, assim, em virtude também dos outros espetáculos que estavam participando da programação. Quando a gente terminou de apresentar o humor, a gente se olhou e falou assim, a gente tem que decidir. Ou é isso que a gente quer como profissão, não dá mais para ser hobby, ou a gente para de fazer teatro. E ali, no ano seguinte, vários integrantes daquele ano, praticamente a metade do grupo saiu. Foi onde a gente decidiu estudar e quem realmente ficou queria fazer teatro, já não era mais um hobby, já era o nosso trabalho, que é quando a gente estreia Crônicas, que tem a mesma estrutura de humor, só que agora a gente foi estudar, pesquisar, então a gente não fazia a graça pela graça. Então era um aprofundamento a mais dentro do que a gente se propunha a fazer, que era a comédia naquele momento. Então o humor foi muito, muito importante para a nossa história. Em 2008, o grupo Fulano de Tal estreou o espetáculo Crônicas, no Teatro Araci Balabanian, em Campo Grande. A peça, com várias esquetes humorísticas a respeito de amor, política, sotaques e futuro, ainda foi apresentada no ano seguinte, na 6ª edição do Festival América do Sul, em Corumbá. Quando a gente foi fazer Crônicas, a gente estava fazendo algumas pesquisas e uma delas era sobre o riso. E a gente chegou à conclusão também de que é mais difícil fazer rir do que fazer chorar, por conta da quantidade de músculos do rosto que você movimenta quando você faz rir uma pessoa. Então, tem essa preocupação, embora no meio teatral as pessoas achem que a comédia é o primo pobre do teatro, né? Então, às vezes a gente tinha até um certo preconceito com o que a gente fazia. Mas a gente foi também convencendo o público de que aquilo era importante. Rir era importante, né? Tanto é que a mensagem mais impactante do Paulo Gustavo, né, que é uma referência em comédia no nosso país, é essa, né? Rir é um ato de resistência. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Em 2011, o Fulano de Tal apresentou o espetáculo Vale a Pena Rir de Novo, em comemoração aos 10 anos de direção de Marcelo Leite à frente do grupo. A peça foi apresentada em abril no Teatro Dom Bosco e em julho no Teatro Municipal de Dourados. Aprovado para montagem pelo FON Teatro 2011,
Programa Municipal de Fomento ao Teatro de Campo Grande, o espetáculo A Turma do Abecedário em O Apagão foi apresentado em 2012 no Teatro Araci Balabanian, no Museu José Antônio Pereira e numa mostra de teatro infantil. Em 2013, a peça percorreu 5 escolas municipais de Campo Grande, sendo prestigiada por 1.000 alunos. Foi a primeira peça infantil do Fulano e que tinha como tema central o meio ambiente. Por meio de brincadeiras de roda e muita diversão, o grupo abordou assuntos como reciclagem, economia de energia e água e desenvolvimento sustentável. Bom, o Fonteatro é um fomento, né? Focado no teatro, assim. Então, em teoria, todo ano, né, sairia esse edital movimentando o cenário teatral aqui em Campo Grande, assim, né? Tanto para montagem quanto para circulação de espetáculos, mostras, intercâmbio entre grupos, né? Estudos, pesquisa. Então ele abarca todo esse universo do teatro, assim. E aí uma coisa importante é que os grupos conseguem pagar, né, o trabalho de todos os artistas envolvidos, assim. Então para a gente é muito importante, porque a gente trabalha com teatro o ano inteiro, né? E então a gente está sempre criando, a gente está sempre buscando entrar em novos processos, né, para nos sustentar, assim, para a gente continuar caminhando, né, existindo enquanto artistas. E aí, quando tem um fomento, esse fomento se torna muito importante, assim, a gente conta muito com isso, né, para alguns projetos nossos. Então, todo ano a gente já entra com um projeto pensando, opa, isso aqui a gente vai colocar aqui no Fonteatro, que é um projeto que a gente vai conseguir pagar toda a equipe, vamos ter dinheiro para investir, né, que não vai sair só do nosso bolso ou do caixa do grupo, né, ou a gente vai ter que ir atrás de investimentos por fora, né, com empresas. Então é um dinheiro e é um direito, né, da população, assim, porque é o dinheiro que o povo coloca, né, que a gente paga, voltando para o povo, né, porque esse dinheiro vem para a gente e a gente transforma esse dinheiro em arte, né, pela cidade, assim. Então é uma responsabilidade nossa enquanto artista também, né, de estar trabalhando isso e cada vez mais estar trazendo público para a gente, né, apresentando, levando arte para as pessoas e esse é um dinheiro que vem para nos ajudar, para nos auxiliar. Minha vida é andar por este país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Ainda em 2013, o Fulano de Tal encenou o espetáculo O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, para um público de aproximadamente 1.400 pessoas. A peça foi realizada com o apoio do Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz 2012. Em 2016, esse mesmo espetáculo foi apresentado em 3 festivais para um público de 700 pessoas. O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, também é um divisor de águas da nossa história, assim. É o nosso primeiro edital nacional que a gente ganha, que é da Funarte, né? Do extinto Ministério da Cultura. E aí, a partir dele, a gente conseguiu uma verba bem legal para produzir e montar o Santo e a Porca. Então, foi a primeira vez que a gente tinha um dinheiro de um edital para fazer um espetáculo com todo o cuidado que ele merece. Então, investindo em figurino, cenário, prosódia, porque a gente resolveu fazer né, com sotaque nordestino. Então, a gente conseguiu ter cuidado em todas as etapas do nosso trabalho. E ele foi de grande sucesso no nosso estado, assim. Primeiro aqui na capital, né, em Campo Grande, a gente fez várias apresentações, abrimos vários festivais, e no interior do estado a gente circulou também pelo circuito de teatro organizado pela Fundação de Cultura. Então, a gente ficou em cartaz com ele 3 anos, ele tem um pouco mais de 10.000 espectadores pelos lugares onde a gente passou e apresentou, né? Então ele é muito importante na nossa história, a gente sempre fala dele, desse espetáculo, que a gente tem ele com muito carinho. Com relação à mostra, a gente entendeu que durante o ano a gente fazia algumas coisas além do espetáculo principal. Então, como oficina, a gente também tem um bom contato entre os grupos de teatro ou grupos de dança. Então a gente queria levar também para o público uma mostra onde a gente pudesse diversificar.
Então, às vezes não era só teatro, às vezes tinha espetáculo de dança, palestras, formação de público, né? Então, agora, chegando na 8ª edição, a gente quer manter essa tradição da mostra. Então, vai ter teatro, vai ter convidados, seja de música, de dança, de poesia, e sempre levando também mais cultura para a nossa cidade, né? Em 2014, o espetáculo O Santo e a Porca circulou por diversas cidades do interior, fazendo com que o grupo o apresentasse em alguns festivais como o Boca de Sena. Já em 2015, o Fulano de Tal realizou a 2ª mostra Fulano de Tal de Teatro no Araciba Labanian, em Campo Grande. Na abertura do evento, foi encenado o espetáculo Ópera do Malandro, de Chico Buarque, que também foi apresentado na 3ª e 4ª mostras Fulano de Tal, realizadas em 2016 e 2017. O grupo vem trabalhando com clássicos, né, do teatro brasileiro, assim, desde do Santo e a Porca. Eles já tinham trabalhado com o Alto da Barca do Inferno também, né, que é um outro clássico. E aí, depois do Santo e a Porca, nós começamos a buscar um outro espetáculo, assim, e aí surgiu a Ópera do Malandro, né? Que aí é muito sobre desejos também. Então, eram desejos das pessoas que faziam parte do grupo naquele momento, né? Do Marcelo, diretor, de construir esse espetáculo, que é um musical do Chico Buarque, né? Em que conta a história do Max e da Terezinha, assim, né? E dos personagens que rodeiam esses personagens principais, assim como, por exemplo, a Geni, que é uma personagem muito emblemática, né, dentro desse texto, que tem inclusive a música Geni Zeppelin, do Chico Buarque, que é desse espetáculo, assim. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1.000.000. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni. E ele fala sobre questões trabalhistas, né, da década de 40. É um espetáculo construído durante a ditadura militar, né, e que ele se passa em outra década para eles conseguirem passar pela censura, e falava sobre muitas das questões que a gente estava vivendo e continua vivendo ainda hoje, principalmente as questões trabalhistas, né, de luta dos trabalhadores pelos direitos dignos de trabalho, né, de carteira assinada, de salário, de férias, enfim, assim. E o espetáculo está dentro desse universo, né, e fala também da prostituição, da corrupção, enfim, de diversos temas assim dentro desse espetáculo. Num suspiro aliviado, ela se deitou de lado e tentou até sorrir. Graças ao Prêmio Rubens Correia de Teatro 2014 da Fundação de Cultura do Estado, o Fulano de Tal apresentou o espetáculo Baixio dos Doidos em alguns festivais em 2015. O monólogo retratava os últimos 60 minutos de um homem em seu apartamento, juntando suas coisas para mudar, recolhendo memórias e pedaços de si mesmo, espiando o passado com a certeza de que da vida as pessoas só levam histórias vividas. Em 2016, o grupo encenou a peça Lápide Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas, que abordava a construção e desconstrução do amor em suas mais variadas vertentes. No ano de 2017, o Fulano apresentou a 2ª temporada de Lápide Inconclusa em Quarta-feira de Cinzas. Ela ainda foi encenada em 2018, assim como a peça Ópera do Malandro, apresentadas para aproximadamente 1.200 pessoas, e em 2019 para um público de mais de 1.700 pessoas. Ainda em 2019, o Fulano de Tal estreou a peça Do Bem Amado, no Sesc Cultura, para um público de 800 pessoas. Em junho de 2021, de maneira virtual, o espetáculo foi transmitido remotamente para 500 pessoas na 7ª Mostra Fulano de Tal de Teatro.
Neste ano, a peça foi apresentada em março e abril, marcando o centenário de seu autor, Dias Gomes. A fabulosa História do Guri Árvore, peça dirigida por Marcelo Leite, estreou em 2019 na 6ª Mostra Fulano de Tal, com temporadas em 2020, 2021 e 2022. Por meio do teatro de animação, pantomima e da palhaçaria, o grupo conta histórias com personagens ligados à cultura regional. Com esse espetáculo, o grupo conquistou os prêmios de melhor direção, cenografia, figurino, texto e operação de luz em 2021, na primeira edição do Prêmio Campo Grande ao Teatro. A fabulosa História do Guri Árvore conta a história dos irmãos Abílio e Palmiro, e a partir de um amontoado de coisas, de quintal, coisas de velharias, surgem esses dois personagens e eles vão recriando esse quintal da infância deles. Então eles vão tirando brincadeiras da infância, recordando os avós, o Manuel de Barros. Dentro do espetáculo a gente faz homenagem a algumas pessoas muito importantes do nosso estado, como a professora Maria da Glória Sarrosa, Vega Neri. Foi a primeira vez que tudo foi feito pelo grupo. Sempre alguma coisa era chamado, alguém, por exemplo, para fazer o cenário, alguém para dar uma ajuda na maquiagem. E nesse projeto, ele foi feito todo em 20 dias, esse espetáculo ele foi levantado em 20 dias, e tudo foi feito, como a gente costuma dizer, às 6 mãos. Eu, o Edner e o Marcelo. A gente se juntava num quartinho lá e lia texto, ensaiava, produzia cenário, produzia figurino, ia para casa, dormia e pensava em maquiagem. No outro dia trazia uma proposta de maquiagem e foi assim, foram 20 dias intensos. A gente parava apenas para o almoço e para dormir só, e foram 20 dias assim porque a gente tinha uma data já de estreia. O espetáculo ele nasceu em 2019. Eu entrei no espetáculo em 2020. Quando eu entro dentro do trabalho, em 2020, os meninos queriam mudar tudo. Eles falaram assim, então vamos fazer um novo cenário, um novo figurino, vamos pensar nesses corpos desses personagens de uma outra maneira. Então, e eu sou palhaço, né? Então, trouxe também a proposta da palhaçaria para dentro do trabalho. Então, se você vê as imagens até do trabalho anterior, eles são 2 trabalhos distintos. Então, e foi assim que surgiu o Guri Árvore com a minha entrada, né? A partir da minha entrada no elenco. Inspirado em sentimentos despertados pela pandemia e isolamento social, o espetáculo Seco foi apresentado pelos atores do Fulano de Tal em dezembro de 2021. Neste ano, o espetáculo segue no cronograma de apresentações do grupo. Seco foi uma experiência muito legal, assim, muito bacana. Foi a minha primeira experiência na colaboração da construção de um texto, né? E ele fala sobre dilemas assim da pandemia, né? Como os corpos, como as pessoas estavam nesse momento pandêmico, né? De aprisionamento, de tantos conflitos políticos, emocionais, né? Uma inquietação, um desconhecimento, todas essas emoções que atormentavam bastante a gente. A construção do texto do Seco foi muito legal, porque como estávamos no momento pandêmico, né, em que a gente estava evitando o contato presencial, nós construímos o Seco por meio de um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp estávamos eu, Marcelo e Edner, e a cada dia o Marcelo, que estava mais na direção, mais na orientação, ele soltava uma provocação para mim e para o Ed, para a gente, né, do grupo.
E numa hora determinada do dia, que a gente combinava previamente, eu e o Edner, então a gente começava a dialogar, conversar sobre esse tópico, sobre esse assunto que o Marcelo tinha nos provocado mais cedo. E eram assuntos, tópicos que mexiam com as pessoas durante a pandemia, né? Amor, luto, a pandemia em si, o vírus, coisas nesse sentido. Em março deste ano, o Fulano de Tal inaugurou espaço no centro de Campo Grande para o oferecimento de oficinas e apresentações culturais. A gente inaugurou esse espaço em março desse ano, né, 2022, principalmente porque era um desejo nosso, né? É a primeira vez que a gente tem uma sede nesses 19 anos de grupo, uma sede com toda a estrutura, né, para fazer espetáculos de teatro, para receber o público, para fazer as nossas oficinas, receber os nossos alunos, mas também muito importante para a cidade. Campo Grande é uma cidade, né, com quase 1 milhão de habitantes, já não tiver 1 milhão. A gente tem 3 teatros particulares que estão funcionando, mas são muito grandes e não comportam os espetáculos regionais, né, que são menores, às vezes as propostas mais intimistas. E os 2 teatros que poderiam fazer isso estão em reformas, fechados já faz um bom tempo, que é o Teatro do Paço Municipal e o Teatro da Ciba-Labanian. Então a cidade está sem espaço. O que aconteceu também de 2019, 2018 para cá? Os grupos tornaram as suas sedes espaços de teatro para receber o público, porque a gente não tinha onde se apresentar. Então nós mesmos já nos apresentamos em vários espaços de grupos colegas nossos, até que a gente decidiu abrir o próprio espaço, porque não estava mais dando também só observar os teatros fechando e a gente, enquanto grupo dentro da cidade, não poder fazer nada. Então a gente decidiu, a partir desse ano, ter a nossa sede. Ela ainda não está pronta, a gente está querendo fazer vários investimentos nela para ficar como um espaço também para a cidade, seja para espetáculos de teatro, de dança, música, tudo que a gente puder abarcar nesse espaço vai ser interessante. Prestes a celebrar 20 anos de estrada, o Fulano de Tal já conquistou prestígio e admiração do público. Como a engrenagem não para, o grupo segue movimentando a cultura teatral por meio de seus espetáculos, fortalecendo a arte regional. O Fulano de Tal é um dos grupos mais importantes da cidade e do estado hoje. Primeiro porque fazer teatro no Brasil hoje é um ato de resistência e de coragem. Fazer teatro no Mato Grosso do Sul é ainda mais resistência, porque a gente tem um estado que não tem espaços físicos, o teatro como espaço estruturado, físico, para que a gente ocupe, para que a gente experimente, para que a gente entre em temporadas. E a gente não tem uma sociedade que se alimenta de teatro, que tem o hábito de assistir uns espetáculos de teatro. Então o Fulano de Tal segue esses anos todos, ainda, sabe, e para sempre, né, tomara, fazendo esse dia após dia, esse passo após passo, para alimentar essa cidade, para se alimentar de arte, para conseguir fazer e viver do seu ofício. E isso é absurdamente louvável, sem dúvida nenhuma. Vida longa, Fulano de Tal. Beijo. Fulano de Tal é um grupo com muita expressividade, que trabalha uma das coisas que eu mais amo, que é o humor. Então, todos os trabalhos do Fulano de Tal, você vai chorar, mas você vai rir também. Se for um drama, em algum momento você vai sorrir também. E é um grupo que vem crescendo, amadurecendo o seu trabalho a cada ano. Você vê assim, um grupo de muita expressão no nosso estado. E eu digo assim que é um dos grupos que daqui, eu acredito que é um dos grupos que pode muito alavancar e atingir o cenário nacional da área teatral. Para mim, a arte está desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, porque a gente acorda pensando em teatro, em arte, em cultura, e vai dormir pensando em arte, teatro e cultura. Então, para mim é meio que embolado com a minha vida, sabe? Eu não consigo ver uma coisa separada da outra. Então, a arte é o meu fazer artístico diário.